Bom, pessoal, eu planejei minha pregação aqui de um jeito diferente hoje e eu fiz o seguinte, eu fiz um texto, eu escrevi ela. Então ela vai estar disponível na página lá hoje ainda, eu acho, ou amanhã, no máximo. E aí, depois, se vocês quiserem ler para completar, porque tem muita coisa aqui que eu não vou falar, que a minha ideia é eu sempre me estendo um pouco mais, assim, né? Eu sempre falo muito, eu quero falar rápido, é uma coisa pessoal, uma experiência que eu tenho passado nos últimos aí... Quanto tempo? Tem uns 2 meses que eu estou estudando esse negócio? Eu tenho passado nos últimos 2 meses aí isso, tenho estudado um assunto que me trouxe essas indagações que é a respeito da felicidade, que é uma palavra que ela diz muita coisa, mas não quer dizer muita coisa também, né? Tem muita definição do que é felicidade, aí depois o Cris até pode falar sobre as definições filosóficas, eu sei que tem bastante aí, eu tentei dar uma lida, mas eu não quis me aprofundar nessa questão, mas essa semana eu não sei quantos aqui viram no YouTube, rolou um vídeo de um físico americano chamado Neil deGrasse Tyson. Não, é só você. Aquele do meme que faz assim, ó. Sabe quem que é? O cara... O que faz assim é... O que faz assim, ó. Não, o negão que faz assim. Não, ele Tipo, assim, ó. é verdade, tem um badass aí. Isso. Então, ele é um físico americano e ele... Assistiu o Cleveland Show também? Ele parece o Cleveland Show, inclusive. Mas eu vi um vídeo essa semana dele, numa palestra, em que um menino de 6 anos pergunta pra ele... Abriu pra pergunta, não sei quem viu, e aí o menino pergunta assim, qual que é o sentido da vida? Pra ele. Aí a galera racha o bico e ele dá uma resposta muito legal, falando sobre aprendizado, sobre buscar as coisas. E a deixa que o menino deu, um menino de 6 anos curioso sobre o sentido da vida, na palestra de um físico renomado. A deixa que o moleque deu muito pano pra manga. A palestra é bem legal, depois posso até colar lá no post a referência. E essa pergunta, qual que é o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, ela é uma pergunta muito óbvia, muito até chacoteada, né? Quem teve contato já com aquele livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, o autor tira bastante chacota dessa questão existencialista, da gente ficar se questionando qual que é o nosso motivo de estar aqui. Mas uma das respostas para isso, e uma palavra que sempre aparece quando você fala nesse assunto, é a questão da felicidade. Mas é uma palavra muito difícil de ser definida, o que é felicidade, né? E eu nunca me importei muito em definir o que é felicidade, para falar a verdade, na minha vida. Apesar de ter várias definições, apesar de todo mundo saber mais ou menos o que é, a gente buscar ela incessantemente. Alguns falam até que o sentido da nossa vida é ser feliz, é buscar a felicidade, apesar de a gente não saber como, não saber onde, não saber, às vezes, nem por que a gente está buscando essa tal da felicidade, né? Só que no contexto histórico onde a gente está inserido, Brasil, 2015, todo o sistema econômico, as ligações sociais que a gente vive, também a influência da mídia e tudo que a gente está sujeito a receber, tem passado muito a ideia de que essa tal da felicidade está relacionada intimamente com a questão do dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito poderosa no mundo hoje em dia. Hoje cedo, hoje de tarde também, agora de noite também. Hoje em dia. E a gente vê todos os dias, é só você ligar a tua televisão, em qualquer telejornal, você vai ver corrupção, você vai ver Ike Batista perdendo tudo e perdendo os carros, tudo lá, e tudo está relacionado ao dinheiro. A nossa vida, muitas vezes, gira em torno da questão do dinheiro também. Não do dinheiro em si, às vezes, mas do que o dinheiro pode proporcionar. O dinheiro pode te comprar um carro, pode te comprar uma casa. Pessoas valorizam muito quem tem dinheiro, então quem tem dinheiro... agora teve carnaval, né? São as pessoas que aparecem no camarote, aparecem tal, são valorizadas, têm poder. Então, é meio até... Se eu perguntar assim... Se for perguntado para você o que você precisa para ser feliz, você pode filosofar o quanto quiser, mas na tua cabeça eu sei que vem alguma coisa, fala, pô, preciso daquele computador novo, preciso daquele... Por mais que seja uma coisa simples, o dinheiro ainda está... O dinheiro não, os bens materiais, as coisas materiais, as coisas externas ainda... elas têm um apelo muito grande em se tratando de felicidade do que outras coisas. Isso eu acho que todo mundo pode testificar aqui, todo mundo pode falar que é assim, né? A gente está meio que preso nessa roda do... Na roda da fortuna, foi boa essa.
Tá. E por que eu tô falando tudo isso? Porque nas últimas semanas eu tô pesquisando um assunto que não é muito ortodoxo, assim. Eu tô pesquisando sobre educação, desenvolvimento intelectual humano e videogames. Né? Eu gosto muito de videogame, fui criado aí jogando Mario, jogando todos os jogos que eu tinha acesso. Aprendi muito com os videogames e hoje existe uma tendência dentro da psicologia, dentro da administração dos mercados, estudo de publicidade, administração, essas coisas, com uma coisa que chama gamificação. Que é o quê? É uma área onde você pega mecânicas de jogos e aplica em outras áreas, qualquer outra área. Eu, no meu caso, estou tentando aplicar em educação. Para poder tornar outras coisas tão interessantes quanto os jogos de videogame têm se tornado. Não sei aqui quantos aqui jogam videogame. Pode levantar a mão? Então, ó, mais da metade jogam videogame. Quantos jogam joguinho de celular? Então, assim, a gente pode falar que quase todo mundo aqui tem alguma coisa a ver com os jogos. E, apesar da gente... Eu, por exemplo, sempre tive a ver muito com jogos, sempre joguei muito, mas nunca entendi o porquê que os jogos trazem aquele fascínio e aquela coisa que te faz te prender naquele jogo e querer completar aquele objetivo, apesar de ser algo que é visto muitas vezes como improdutivo, não é? Porque se o que manda no mundo é o dinheiro, o que manda no mundo é você ter coisas, é você gastar o seu tempo para poder construir um império, construir algo físico, algo palpável, jogar videogame é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque você está perdendo o seu tempo e, na verdade, você está gastando dinheiro. Muitas vezes você está pagando a tua internet ali, você está comprando um celular, está comprando um videogame, comprando um jogo. Você está gastando o teu dinheiro para fazer algo totalmente improdutivo com o teu tempo. Só que quem joga, enquanto está jogando, passa por uma experiência de felicidade, de completude muito intensa. E isso é uma coisa que os psicólogos, os empresários, as pessoas estão percebendo isso. Vê que, por exemplo, os alunos, eu sou professor, né? O ano passado eu dava aula e eu via que meus alunos não estavam prestando atenção nenhuma na matéria que eu estava dando, no conhecimento que eu estava passando para eles, que era algo proveitoso, mas dava um intervalo, 5 minutos, ligava o celular e começava a jogar Minecraft ali, o joguinho, desesperadamente. O que atrai tanto nos jogos, né? O que atrai as pessoas nisso daí? São os jogos em si ou tem algo por trás? E aí, eu estudando isso aí, eu tô lendo um livro muito bom, chama A Realidade em Jogo. É isso, Elisa? Eu nunca lembro o nome do jogo. A Realidade em Jogo, que é de uma designer de jogos que resolveu extrapolar estudar qual que é a mecânica básica desses jogos e ver o que isso influencia na nossa vida real, no nosso dia a dia, né? E ela, como outros vários estudiosos, chegaram em 4 coisas que os jogos têm em comum, que definem um jogo, não só de videogame, mas um jogo social, um xadrez, alguma coisa, e que pode se encaixar em muito mais coisas do que apenas diversão e entretenimento. São 4 pontos. O primeiro, um jogo ele tem uma meta, certo? Segundo, ele tem regras claras e definidas. Terceiro, ele tem um feedback, ou seja, ele te dá uma resposta rápida sobre uma ação que você desenvolveu. E o quarto e mais importante é a participação voluntária. Você não joga um jogo obrigado. E se alguém te obrigar a jogar um jogo, ele não vai dar o mesmo prazer que você tem quando você joga aquela coisa voluntariamente. Então, baseado nesses 4 pontos básicos, a gente reduziu os jogos a uma base de 4 pontos, a gente pode aplicar isso em muitas coisas do nosso dia a dia. E ver que essa base motivacional que o jogo tem, ela pode ser, sim, aplicada em outras áreas. Por exemplo, quem aqui tem Facebook e usa o Facebook? O Facebook tem metas. Quando você entra no Facebook, você quer ver alguma coisa, ou se atualizar de notícias, ou compartilhar um vídeo de gatinho, ou tem metas, não tem? Apesar das metas serem involúveis, qualquer um tem uma meta ao entrar no Facebook. Ver o dolinho, o dolinho da depressão. Se entreter. Existe uma meta quando você entra no Facebook. Existem regras? Existe. A própria página, a programação da página é uma regra. Você tem um lugar, você só pode postar ali, você não pode postar em outro lugar. Você posta ali, aquilo vai para uma timeline do seu amigo ou não, dependendo se ele te bloqueou ou não. Então tem regras claras ali. Existe um feedback quase momentâneo, e aliás é o que mais motiva, torna o Facebook viciante, é o fato de você postar alguma coisa e ficar esperando alguém comentar ou curtir, né?
Antigamente o cutucar, mas cutucar não deu muita coisa, caiu em desuso. E o mais importante é que ninguém te obriga a ir no Facebook, né? Você vai porque você quer. E essa voluntariedade dessa ação é o que define, por exemplo, é a coisa mais importante na questão nesse conceito de jogo. E é uma questão tão importante porque, por exemplo, o trabalho que você faz, que você vai todo dia, fica lá 8 horas por dia trabalhando. Ele tem uma meta? Tem metas? Ele tem metas. Ele tem regras? Tem regras. Ele tem feedback? Você faz um relatório, o teu chefe fala, esse relatório está uma porcaria, ou esse relatório está muito bom. Tem feedback. Só que tem participação voluntária? Você faz aquilo em troca de nada? Não, você faz aquilo porque você precisa fazer aquilo, né? Você precisa ganhar um dinheiro. É uma recompensa? É uma recompensa, mas uma recompensa externa. E essa voluntariedade, essa participação voluntária, apesar de ninguém aqui é escravo, né? Então, graças a Deus, a escravidão foi abolida. Na escravidão não tinha mesmo participação voluntária. Hoje você tem um certo grau de voluntariedade quando você vai escolher um trabalho. Apesar disso, essa recompensa que o trabalho nos traz, basicamente, estou falando de um trabalho profissional, um trabalho qualquer aí, você vai trabalhar porque você tem que ganhar dinheiro, né? Então, se você for pensar, e essa é a questão que os psicólogos estão investigando desde os anos 70, numa tal de uma área da psicologia que chama psicologia da felicidade. Eles têm investigado porque algumas coisas trazem tanto prazer para o ser humano e outras são tão enfadonhas, são tão desmotivantes a ponto de ter gente que se mata de tanto trabalhar literalmente. A pessoa só dedica ao trabalho e acaba ficando depressiva e se mata. Ser uma coisa tão ruim, em certos casos, para a moral humana, para a felicidade humana, né? E aí você pensa num exemplo, por exemplo, um homem, por exemplo, eu, 30 anos de idade, trabalho 8 horas por dia lá na escola, dou aula, tudo, cumpro as minhas metas, cumpro o meu trabalho, meus objetivos. Quando eu chego em casa, eu quero relaxar, o que eu faço? Eu ligo meu videogame e vou cumprir outras tarefas que estão me dando. Então, eu entro num jogo e ele fala assim, vai e mate 30 dragões para você ganhar a espada de não sei o quê. E eu vou com toda a felicidade, eu estava todo down no meu trabalho lá, falando, tem que fazer isso, tem que preparar prova, corrigir prova, que saco, tal, esses alunos não aprendem, tal. Só que quando alguém me manda fazer uma coisa que não existe, um objetivo imaginário e uma coisa num mundo que não existe, eu fico todo feliz e vou lá, cara, e fico matando o dragão a noite inteira. E se eu não notar que hora que é, eu passo a madrugada matando o dragão e eu não vou ganhar nada para isso, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar nada. Não faz sentido nenhum isso perante esse conceito de que a felicidade vai vir para você através dos objetos materiais, daquilo que você pode pegar, daquilo que você pode comprar e daquilo que você vai ter acesso físico, né? E aí o que os cientistas têm pesquisado é que em todo trabalho, e trabalho aí eu estou tirando o termo da questão profissional e estou levando para todo aquilo que envolve teu esforço. Aquela atividade onde você vai demandar um tempo e um esforço e vai obter um resultado. Isso eu posso chamar, por exemplo, jogar videogame de um trabalho. Demanda minha força, demanda meu tempo e eu vou realizar tarefas ali. Assim como meu trabalho, como, por exemplo, eu construir um móvel, eu compor uma música, eu tocar uma música no violão e qualquer outra coisa que demande tempo e esforço nosso. O que eles têm visto é que, biologicamente, o que acontece no nosso corpo quando a gente pratica uma atividade qualquer? Todo o nosso cérebro ele vai estar extremamente ativo e liberando neurotransmissores. Um desses neurotransmissores, ou um grupo de neurotransmissores, são chamados os neurotransmissores do prazer. O principal deles é a dopamina, que é um neurotransmissor que causa aquela sensação de, não uma sensação de só alegria, mas de completude. Eu tô feliz, tô bem, tô 100% aqui, teu cérebro está produzindo dopamina e está mandando isso. A dopamina ela tem um efeito como se fosse uma bomba mesmo, ela não fica restrita a uma região do cérebro, ela se dissipa ali em várias regiões do cérebro, então você acaba misturando sensações e é uma sensação, essa felicidade que a dopamina produz, ela acaba sendo mais geral, mais
você se sente realmente feliz. Eles chamam a dopamina de o neurotransmissor da felicidade, não só do prazer, por causa disso. Então, para você se manter feliz biologicamente, você tem que estar produzindo dopamina todo o tempo. E o que eles estão descobrindo é que quando você faz uma atividade, você tem dois tipos de recompensa, dois tipos de mecanismo de recompensa. Ou seja, você faz algo e isso na tua cabeça vai ser recompensado com uma descarga de dopamina. Uma são recompensas externas ou extrínsecas, que é, por exemplo, quando eu vou me trabalhar, no final do mês eu tiro meu contra-cheque, está lá o dinheiro que estava prometido, eu consegui receber. É externa. É boa? É boa. Eu recebo uma carga de dopamina quando eu recebo uma coisa externa, quando eu conquisto algo externo, eu recebo. Só que existe outro tipo de mecanismo, que é o mecanismo intrínseco, o mecanismo interno, que é quando eu faço algo, e aí está a diferença que eu falei antes dos 4 pontos dos jogos, que eu faço algo voluntariamente. Quando você faz algo voluntariamente, sem esperar uma recompensa externa, a carga de dopamina que o cérebro recebe, quando você conclui aquilo, ela é extremamente maior e ela dura um tempo muito maior. Isso faz o quê? Geralmente esses mecanismos internos, intrínsecos, de felicidade, eles não estão ligados ao conquistar coisas externas, mas sim a sentimentos. Por exemplo, ele vai ter raiz aí... algumas emoções positivas, por exemplo, você dá risada. Aquilo que faz você dar risada, você não tá ganhando algo quando você vê uma piada. Ganhou 5 pontos, ganhou R$2 para rir da minha piada. Não. A felicidade que a piada te gera, ou uma situação engraçada, ou também o contato social, você interagir com pessoas, você atingir objetivos que você propôs para você mesmo. Isso tudo são recompensas internas e essa descarga de dopamina ela é muito grande. Ela é inclusive comparável à descarga de dopamina que acontece quando você usa algumas drogas, alguns sintéticos assim. Então é uma coisa viciante. É uma coisa que vai te motivar a querer isso de novo. E o que descobriram é que os videogames geram prazeres muito mais desse tipo intrínsecos do que os extrínsecos, porque quando você joga videogame você não ganha nada. Mas o sentimento, por exemplo, de você conquistar a espada lá, que eu dei o exemplo, pode parecer bobo, pode parecer ridículo, mas para o teu cérebro ele é tão real quanto você fazer outras coisas no teu dia, na tua vida e completar objetivos que você mesmo pôs de uma forma voluntária para você. Então, entendendo essa mecânica e essa biologia da felicidade, o que acontece dentro do nosso corpo, tanto esses psicólogos quanto a autora do livro que eu estou lendo, eles têm tentado pegar esses gatilhos que fazem a gente liberar dopamina, a gente ficar feliz, ficar contente, ficar bem consigo mesmo e tentar trazer isso, por exemplo, para os negócios. Se você trabalha no teu trabalho apenas para ganhar dinheiro, uma coisa que eu não falei, esses mecanismos externos, eles dão menos dopamina com o passar do tempo porque eles caem num mecanismo que chama adaptação hedonista. E hedonismo é um assunto que a gente já falou bastante, muitas vezes aqui, né? Que é aquela cultura do prazer, mas aí do prazer externo, né? O que é essa adaptação hedonista? Sempre que algo é externo, você vai comparar. Então, se eu entro num emprego hoje ganhando R$2.000 e eu ganhava 801, eu estou ganhando R$2.000, é bom para mim? Eu vou ficar feliz da vida. Só que se eu trabalhar 40 anos e ficar ganhando R$2.000, vai ser bom para mim? Mas a recompensa é a mesma. Por que não vai ser bom para mim? Eu não vou ficar feliz. Porque a gente se adapta a isso. E a gente, quando vê outra pessoa ganhando mais que a gente já vai ficar infeliz. As sensações intrínsecas, elas não dependem disso, elas não perdem esse efeito justamente porque não são comparáveis. O fato da Lilian ficar feliz porque ela compôs uma canção, compôs uma música, eu não vou ficar triste porque ela compôs uma canção e a canção dela é melhor que a minha. Se eu compuser uma canção minha, eu vou ficar tão feliz quanto ela. Então ela não é comparável, essa felicidade, essa sensação. E aí, eu lendo essas coisas todas nesse viés profissional, para tentar entender esses mecanismos, essas coisas chatas que eu estou falando todas, na hora veio na minha cabeça a palavra e várias coisas que a gente lê na Bíblia e também muitas conversas que eu tenho tido com várias pessoas em separado,
falando a respeito dessa questão de felicidade, né? Dessa questão da gente estar insatisfeito com a nossa vida, às vezes com a nossa vida de igreja, né? A nossa vida espiritual, às vezes com a nossa vida profissional, às vezes com a nossa vida sentimental. E eu sei que por mais que eu falar de videogame e tal, parece que esse assunto é leviano, esse assunto é muito profundo. E eu sei também que o ser humano, por ser um ser essencialmente egoísta, pelo menos na sua natureza, a gente busca muitas vezes a Deus para poder ter o nosso prazer, para poder ter uma satisfação pessoal. E não estou julgando se isso é certo ou errado. Eu estou falando que a gente faz isso. A gente muitas vezes vem. É uma coisa legítima. A gente vem na igreja, a gente tem contato com os irmãos para se sentir bem, para resolver nossas questões, para poder responder dentro da nossa cabeça qual que é o sentido da nossa vida. Não é? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Só que como há essa cultura dessas recompensas externas aí no mundo, do dinheiro, das coisas materiais, às vezes a gente acaba buscando isso em Deus, esperando que a resposta dele seja recompensas materiais, sejam coisas externas, seja às vezes não uma coisa palpável como um carro ou uma casa, mas sim um reconhecimento externo ou que as pessoas me respeitem. Isso também é uma coisa externa, né? Isso não tem a ver comigo individualmente, é uma coisa externa, tem a ver com um terceiro, né? E eu lembrei de um trecho, eu estava lendo esse livro essa semana e eu lembrei de Eclesiastes 3. É um texto que é bem clichê, mas eu vou ler aqui para vocês. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de se guardar, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os exercitar. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Enquanto eu li um trecho determinado do livro lá, veio esse trecho na minha cabeça, especificamente esse versículo que fala os últimos dois, que tem tudo fez Deus formou o seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem sem que ele possa saber as coisas que Deus fez do princípio até o fim. E já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E aqui, numa interpretação livre minha, aqui eu vejo o Salomão descrevendo a vida humana em todas as coisas que ela existem, né? A tua vida ela não vai ser perfeita, só que ela também não vai ser uma desgraça total. A gente vê muito nisso que eu estava falando, da gente buscar Deus para ter recompensas externas, a gente vê hoje em dia muito aquele discurso de que você vai buscar Deus e todos os seus problemas vão ser resolvidos, né? Você tem problema com droga, você tem problema com isso, você tem problema com aquilo, você tem pecado, você tem isso. Busque a Deus, todos os seus problemas vão sair. Aqui Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ou um dos, né? Pelo menos o que a Bíblia fala, o homem mais sábio do mundo, ele fala, cara, tem tempo de guerra e tem tempo de paz, tem tempo de amor, mas tem tempo de ódio também. Não se espante se na tua vida não está tudo maravilha, né? Entretanto, ele fala no último aqui que eu já tenho entendido que não há coisa melhor para os homens do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Então eu me identifiquei muito com esse texto, nessa questão de que as coisas que estão internas, o que ele diz aqui como fazer bem na vida, em outras traduções, em outras versões da Bíblia, ele fala fazer o bem ao próximo, fazer o bem. Isso tem muito a ver com uma vida de igreja genuína e saudável, né? Não uma vida eu não estou falando de uma igreja, de uma instituição, mas sim uma vida em comunidade, onde a base do contato entre todo mundo é Cristo. É a Bíblia, é o que a gente tem em comum em Cristo. E nesse pressuposto de igreja como comunidade,
igreja como um corpo, que o próprio Paulo fala na Bíblia, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, não um prédio, não uma instituição, mas um corpo, um organismo onde está tudo ligado, onde uma célula depende da outra. Fazer o bem ao outro tem que ser algo que faça bem para mim também. No teu corpo, se uma célula faz bem para outra, automaticamente faz bem para ela. Então, se todo esse papo de que para eu ser feliz, eu tenho que estar realizado internamente, eu tenho que não buscar recompensas externas, mas fazer o bem voluntariamente, buscar sentimentos que me gerem o bem voluntariamente, a igreja tem muito a ver com isso. E outro trecho que eu achei que diz muito a respeito disso também, que veio na minha cabeça, é Mateus 6. Eu vou ler aqui, do 19 ao 21 e do 24 ao 34. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam. Eu vou pular essa parte, todo mundo conhece esse trecho. Vou chegar aqui para ir mais rápido. Não andeis, pois, aquietos, dizendo que haveremos de comer e que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios procuram, né? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então aqui da boca de Jesus, a gente ouve ele falando no Sermão do Monte para uma galera gigantesca lá. Para de se preocupar com essas coisas externas, essas coisas materiais. E aqui não está falando do dinheiro, ou da posse, ou do poder, mas de coisas básicas, que até é digno a gente se preocupar. Do que você vai se vestir, o que você vai comer, o que você vai beber. São coisas que a gente necessita para a nossa própria subsistência. Até isso que é material, Jesus aqui está falando. Cara, não se apega a isso, porque isso aqui vai passar, isso aqui Deus vai cuidar para você. Só que há coisas muito mais profundas. Isso daí os gentios estão se preocupando, os pagãos, as pessoas que estão aí fora estão se preocupando. Mas você tem que preocupar com coisas que não são tangíveis. Você tem que parar de se preocupar com essas coisas tangíveis e dar lugar na tua cabeça a se preocupar com coisas que não estão aqui disponíveis, mas que vão te trazer felicidade lá dentro. Essas coisas que ele diz como o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a justiça do reino de Deus. O que é justo se fazer diante do Rei Jesus e do reino que ele quer estabelecer aqui na Terra. Essas coisas, eu não sei falar para vocês o que são essas coisas. Mas eu acredito que todo mundo aqui que já teve uma experiência com Deus e tem tido experiência e tem buscado pensar o cristianismo, se pensar cristão, entende, mesmo que inconscientemente, o que esses valores do reino são. São coisas que você não pode comprar. É uma felicidade que você constrói, muitas vezes junto com os irmãos, muitas vezes na sua família, com os seus parentes, ou o seu cônjuge, ou também individualmente. É uma felicidade que está além das coisas que a gente pode palpar, né? E tanto esse trecho de Mateus quanto de Eclesiastes, ele fala uma coisa em comum, que é algo que para mim tem sido prático, que é a questão do trabalho, que eu citei lá anteriormente. O Eclesiastes fala fala ali que proveito tem o trabalhador naquilo para que trabalha, né? E que é bom que o homem, não há coisa melhor que o homem faça o bem, né? No quesito de um trabalho. E aqui também na questão de você trabalhar pelo seu sustento, né? E o trabalho, tanto profissional quanto as coisas que a gente faz, é uma questão central ali, porque todo mundo, é uma coisa que passa por todo mundo, né? Todo mundo tem que trabalhar. E a gente tem uma ideia concebida nessa cultura capitalista
de que a felicidade é você se aposentar e parar de trabalhar, não é? Então, quem jogou aí na Mega Sena da virada, não jogou querendo, sei lá, podia até querer doar um tanto, né? Mas não ia doar tudo, né? Você ia ficar com um pouquinho ali para ser um pouco feliz, né? A gente tá... e eu lembro de ter visto na época pessoas sendo entrevistadas. O que você vai fazer com 200 e poucos milhões? Ah, vou parar de trabalhar, né? Tanto os psicólogos quanto esses trechos aqui mostram que o trabalho não tem a ver com isso, com a felicidade ou a falta da felicidade. Mas os psicólogos, nesses estudos que eu tenho lido, eles têm falado que o trabalho ele é uma das chaves da felicidade. Não só o trabalho profissional, mas o que eu estava falando do videogame, por exemplo, a pessoa jogar videogame, realizar um trabalho ali voluntariamente, essas recompensas intrínsecas, por exemplo, eu completar uma tarefa que me foi dada, se eu faço isso de forma voluntária, eu recebo um sentimento de felicidade nisso. Então a diferença não está no trabalho, a felicidade ou a tristeza não está em trabalhar, como se parar de trabalhar eu vou ficar feliz, ou se eu trabalhar a vida inteira eu vou ser feliz ou triste, mas na disposição que a gente tem ao realizar uma tarefa. Se eu realizo apenas para obter uma coisa externa, eu estou fadado a me acostumar com isso e aquilo se tornar enfadonho e eu ficar insatisfeito e eu não me contentar com aquilo e eu ficar infeliz e eu ficar depressivo e eu entrar nessa roda da recompensa externa, disso que Jesus próprio alerta. Cara, não entra nessa de fazer as coisas, de se preocupar por causa do que você tem que beber, o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Mas se eu encaro o meu trabalho como uma missão, mais uma vez, trabalho não só profissional, mas tudo que eu faço, como uma missão, se o pregar aqui no armazém não é pelo grande salário que eu estou recebendo aqui todo mês, né, de pregador, mas sim porque eu acho realmente que o que eu posso trazer, o que Deus tem falado comigo no meu dia a dia, pode ser útil para alguém, se eu torno isso uma missão, se eu torno isso algo intrínseco, algo que eu posso completar, cara, isso me torna feliz. Isso me faz ser realizado nesse ponto. E isso não é um proveito só para mim. Isso é uma coisa que eu estou dando para outras pessoas. Isso também faz parte. Quando eu busco algo para o meu benefício próprio, isso tende a se tornar uma roda, essa roda hedonista, e eu acabo a ficar triste. Eu só olhar para o meu umbigo vai me tornar uma pessoa insatisfeita, uma pessoa ultramente competitiva no mau sentido, de querer sempre o mal da outra pessoa porque eu quero ter o que ela tem. Então eu penso na seguinte coisa, assim como Paulo fala também em Romanos 12, 1, isso daí eu não tenho aqui, mas ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali o Paulo está falando o seguinte: vocês têm que ser voluntários. Vocês têm que aprender a fazer as coisas não porque vocês são mandados, mas eu estou rogando que vocês se apresentem, que vocês tenham uma atitude, independente de onde que for. Ali no caso tinha um contexto, mas o que eu estou falando aqui é que a nossa atitude perante as coisas muda a cara das coisas para nós. Então, se no meu trabalho eu estou achando ele enfadonho, eu tenho acreditado muito nisso e a Bíblia tem falado muito isso para mim. Se eu tenho achado meu trabalho enfadonho, meu trabalho chato, todo trabalho vai ser chato. Se eu ficar meramente botando o objetivo do meu trabalho nas coisas externas. Mas se eu transformo aquilo em uma coisa pessoal, eu tento crescer naquilo, eu tento buscar algo, eu tento aprender algo, automaticamente, isso tanto espiritualmente quanto biologicamente, você vai receber recompensa, você vai ter uma motivação a mais em fazer aquilo ali. E dessa forma, a gente pode ver que está todo mundo, tanto a Bíblia quanto os psicólogos, ciência, tudo apontando para um caso, que a questão da felicidade é uma questão de atitude. Você ter uma vida feliz ou você ter uma vida miserável depende primeiramente da tua atitude. Não depende da situação externa. Ah, porque eu não nasci em berço rico igual tal pessoa, ou eu não fiz isso, ou eu não tive essa oportunidade, ou eu não fiz aquilo, ou o meu trabalho não é assim, o meu chefe me odeia, ou tal. A gente acaba caindo numa coisa que, eu não sei, eu já ouvi essa palavra, não sei se o coitadismo.
A gente cai numa roda de reclamar das coisas e ficar reclamando tanto das coisas que aquilo acaba te minando e te tornando, infelizmente, totalmente infeliz em tudo que você for fazer. Não só no teu trabalho, mas aí na igreja também. Te ver tanta gente insatisfeita, às vezes até com Deus, acha que está insatisfeita com Deus. Por quê? Porque está reclamando e está exigindo e está buscando coisas externas para poder satisfazer aquilo que é interno. Aquilo que só essa motivação, só essa busca pode proporcionar. Inclusive, e com muito mais ênfase aí, a busca à própria pessoa de Jesus. A uma relação pessoal com Jesus Cristo. E para fechar, isso tudo que eu estou falando não é besteira. Pode ser besteira, mas tem alguns casos na Bíblia mesmo que comprovam isso daí. E o que eu pensei que é o mais forte, para mim, pelo menos, é o caso de Paulo. Porque Paulo era um perseguidor, se tornou um cristão, ele matava cristãos, ele se tornou um cristão. E ele passou a vida inteira dele, depois que ele se tornou cristão, buscando objetivos que não eram palpáveis. Tanto que ele falou contra as riquezas materiais, ele falava daqueles que se apegavam ao poder, daqueles que se apegavam à lei. E o Paulo viveu uma vida de miséria até o final da sua vida. Foi abandonado no final da sua vida por todo mundo praticamente. Todos os que seguiram ele falaram assim: Paulo, vai lá, cara, é isso aí, curto muito tuas postagens, hein? Você é muito massa, cara. Vamos aí. Todos esses abandonaram o cara, todos esses largaram o cara. E no final ele acabou numa prisão, escrevendo ali, em 2 Timóteo, por exemplo, que é um dos últimos livros que ele escreveu. Ele estava ali na cadeia, solitário. No trecho aqui, um pouco para frente, no finalzinho ali do capítulo 4, ele vai citando, falando assim: ó, esse cara aí me abandonou, esse me decepcionou, esse me odeia, esse não sei o quê. Então Timóteo, aí em Timóteo ele está escrevendo para um amigo dele, que é o Timóteo, né? E ele está aconselhando: pô, não vai atrás desse cara é fria, é treta, não vai. Então a gente vê Paulo, uma pessoa que ele era um príncipe de Israel, ele era uma pessoa da elite intelectual e financeira lá de Israel. Ele largou tudo isso e foi viver uma vida de miséria. Ele apanhou, ele sofreu naufrágio, ele foi preso, ele foi escrachado, foi chibatado, apedrejado. Ele sofreu pra caramba. E algo motivava aquele cara a, quando ele era apedrejado, ele levantar, sacudir a poeira e falar: vamos pregar naquela outra cidade, porque aqui a galera não recebeu muito bem. Então, a gente se prende nessa roda hedonística de ficar reclamando da nossa situação. E o cara, ele foi apedrejado e ele estava com uma moral intacta. Ele estava com uma motivação intrínseca. Tinha algo dentro dele, uma coisa interna, não era externa. Porque ele acabou na miséria, ele acabou morto lá. Foi decapitado, né? Foi decapitado pelo Império Romano, por Nero. Então, ele acabou na miséria, acabou sem nada, sem amigos, sem ninguém, decapitado. Ele não buscava uma recompensa externa, mas ele buscava algo interno, motivava ele a fazer esse tipo de coisa que é imaginável. E não reclamar da situação, não reclamar com Deus, não reclamar com os homens, mas a buscar, a continuar buscando. E aí, quando eu leio esse trecho de 2 Timóteo 4, de 1 a 8, eu vou ler aqui para vocês, eu vejo um cara no final da vida, eu vou ler depois eu falo. Conjura-te, ele está falando para Timóteo, né? Conjura-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, a tempo e fora do tempo, admoeste, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntar-se-ão para si mesmos mestres segundo os seus próprios desejos. Tudo a ver com essa questão externa, né? Esses desejos externos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação, como oferta, e o tempo da minha partida já está bem próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quando eu vejo Paulo, no final da vida dele,
falando que todo mundo abandonou ele, que ele está preso numa prisão de Roma, que ele já vai morrer, ele está sentindo que ele vai morrer. E ele fala assim, cara, Timóteo, por mais que seja dose, que tenha cara falando outras coisas aí, insiste nesse caminho, cara, não desiste. Você tem que sofrer, sofre, mas essa motivação é bem maior do que essas coisas externas. Olha para mim, por exemplo, eu guardei a fé. Cara, você poder falar que você completou tudo que estava proposto na tua vida, você zerou o jogo, tá ligado? E não é qualquer jogo, é a tua vida. Você cumpriu todos os objetivos que estavam propostos para você. E não é só isso, é você poder falar isso com outra pessoa. Fala, Cris, cara, faz isso que dá certo. Eu, tô bem com Deus. Pô, quem pode falar que tá bem com Deus? O Paulo aqui, com uma ousadia que vinha, talvez essa motivação que ele tinha, essa certeza, essa fé que ele tinha dentro dele, que carregava ele para todo lado, o Paulo fala assim, cara, faz que nem eu, que eu consegui zerar a vida. Eu não sei. Eu acho que esse conceito de felicidade ele ainda vai continuar a aumentar na minha cabeça. Eu ainda não entendo ele completamente, mas quando eu vejo isso, eu vejo a palavra e eu noto que tem algo nisso que a gente está vivendo, isso que a gente está tentando viver, que é o cristianismo, a igreja. Essa vida de igreja, não uma instituição, novamente eu falo, mas sim o convívio entre os irmãos, o auxílio mútuo entre os membros do corpo, a busca por experiências não externas, passageiras, mas algo real e algo profundo dentro de nós que nos torne felizes, não individualmente, mas juntos, não apenas preocupados em receber, mas em dar, muito mais em dar do que receber. Isso que motivou Paulo, todo esse sentimento que eu falei, eu acredito que seja algo parecido com a felicidade. E acredito que é algo que a gente pode continuar buscando aí, né? Como comunidade, individualmente. Só tem.